Oi meninas, bom dia, tudo bom? Bom, primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de coisa, gravar vídeo, dar uma de blogueira. Mas vocês tinham me pedido pra ensinar como é que faz o molho de tomate, como é que eu faço, né? E ensinar vocês a depois colocar no vácuo pra vocês poderem aproveitar esse molho por 3 meses fora da geladeira. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço o meu molho, que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. E aí depois eu vou fazendo as etapas, né? Primeiro vou mostrar o que eu uso pra fazer o molho, como que eu faço. E depois, quando ele estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a etapa de deixar ele no vácuo, tá bom? Então vamos lá. Os ingredientes que eu geralmente uso pra fazer o molho de tomate. Eu uso cebola, né? Então eu corto a cebola em cubinhos e refogo ela com bastante azeite. Aí eu uso também essas passatas de tomate, que são esses vidrões que tem esse molho de tomate, e também esse tomate pelado, porque no fim das contas a gente vai acabar batendo no liquidificador. Então vocês podem usar também. E eu uso também cenoura. Isso é uma coisa que a minha avó fazia, a minha mãe usa também, que é pra poder deixar o molho menos ácido. Então, ao invés de usar só o açúcar, né, que muita gente usa, eu cozinho a cenoura junto com o molho, pra poder depois, na hora de bater tudo no liquidificador, ela retira bastante acidez do molho. Então, vamos lá, o meu molho já tá no fogo, então vocês podem ver aqui, eu já refoguei a cebola e coloquei tudo aquilo que eu mostrei pra vocês aqui, né? E agora eu vou colocar a cenoura pra ela cozinhar junto do molho. Deixa eu pegar o resto aqui. Tem esses minhos aqui. Então eu coloco aqui a cenoura, dou uma mexida. E eu vou deixar ela cozinhar dentro desse molho. Então, o que tem nesse molho? Eu refoguei a cebola, né, junto com bastante azeite. Coloquei as duas passatas, na verdade eu coloquei 3 para essa receita, né, que eu vou fazer bastante, que eu vou comer hoje. Além de comer, eu vou usar o resto para colocar no vácuo e usar nas próximas semanas. E coloquei o tomate pelado também, uma lata. E a cenoura, e agora também eu vou colocar uma folha de louro. Eu vou pegar aqui, eu tenho que pegar ela, é um pouquinho chato de abrir essa embalagem, mas eu vou usar uma folha de louro que tá aqui dentro pra colocar também no molho, tá bom? Então é basicamente isso, o molho é isso. Então eu vou deixar ele apurando bastante tempo. Eu coloco também um pouquinho de água. Então eu acabo limpando, né, as embalagens para tirar o excesso do que sobrou na embalagem. Eu jogo um pouquinho de água filtrada, jogo aqui dentro e deixo apurando. Então eu vou deixar esse molho apurando em fogo baixo, ó. Deixei ele bem baixinho por mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Eu deixo ele cozinhando, apurando, para depois passar para a próxima etapa, que é bater tudo no liquidificador. Tá bom? Depois eu mostro a próxima etapa. Eu desliguei o molho depois de mais ou menos uns 40, 50 minutos apurando, ó. Vocês podem ver que a água ali fica mais grossinho, né? A água evapora, ó. Aí você tem os pedaços do tomate pelado que eu coloquei, tem a cenourinha. Eu sempre olho se a cenoura tá bem molinha, nesse caso ela já tá bem molinha. Então ele tá pronto pra bater no liquidificador. Eu coloquei um pouquinho de sal. Vocês podem pôr uma pitadinha de açúcar, eu acabo nem colocando, porque eu acho que a cenoura já tira bastante acidez. E aí, qual vai ser o passo agora? Eu vou ter que tirar a folha de louro, achar a folha de louro aqui no meio, tirar pra não bater ela no liquidificador, porque eu acho que fica muito forte. E aí, a gente bate esse molho no liquidificador. Depois que bater o molho, eu vou voltar ele pra panela e aí eu vou corrigir o sal. Aí eu vou experimentar, ver como é que tá. Eu já joguei um pouquinho de sal, né? Mas não coloco muito pra não ter o risco de salgar demais. Então eu vou bater e depois só no fim eu vou corrigir o sal.
O molho todinho no liquidificador, tirei só a folha de louro e agora eu vou bater. Batido, depois de bater no liquidificador, aí vocês podem ver que ele fica todo uniforme, né? E ele fica com uma coloração um pouco mais alaranjada por causa da cenoura. Então eu volto ele para a panela, para o fogo, e agora eu vou experimentar para corrigir o sal, para ver como é que tá de sal, colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte: para bater no liquidificador, vocês têm que prestar atenção qual que é o tipo do copo que vocês têm do liquidificador, porque se for um copo de plástico muito fino, aí eu recomendo que vocês esperem o molho esfriar um pouco para depois bater no liquidificador, porque se você bater ele direto no liquidificador, ele pode rachar o copo por conta da temperatura. Se for um copo de liquidificador que nem esse meu, que ele é um copo mais grosso, ó, vocês conseguem ver aqui, aí vocês podem bater direto com ele quente, que aí não vai ter problema. Então, logo depois que eu bato, eu pego e jogo um pouquinho de água dentro do liquidificador, para poder retirar o restante, né, aquilo que sobrou no copo do liquidificador, jogo aqui na panela. Então, ele teoricamente tá pronto para vocês comerem. Então, se vocês forem comer no mesmo dia, é isso mesmo, vocês só corrigem o sal, como eu falei anteriormente, e ele tá pronto para comer com aquilo que vocês quiserem. A próxima etapa que eu vou mostrar para vocês, então teoricamente vou comer um pouco do molho e o resto eu vou colocar nos vidros para poder fazer o processo de vácuo, e aí esse molho poder durar até 3 meses fora da geladeira. Bom, começar o processo de colocar o molho nos vidros e fazer o processo de vácuo. Então, antes de colocar o molho nos vidros, você tem que esterilizar os mesmos, né? Então, como que eu faço? Eu abro os vidros e coloco eles de cabeça para baixo aqui no forno, e o forno tem que estar muito baixinho, para não ter perigo de estourar os vidros. Então, eu vou deixar eles por cerca de uns 5 minutos, mais ou menos, aqui no forno para esterilizar. E aí, só depois que eu vou poder colocar o molho dentro desses vidros. O importante é que você utilize vidros da mesma altura para colocar de uma vez na panela de pressão, senão não dá certo. Mas no fim das contas, essa receita me rendeu 2 potes, em que eu vou colocar no vácuo. Então, assim, ela rendeu muito mais, é que eu acabei comendo durante o dia e vou guardar um pouquinho para usar amanhã. Mas eu vou colocar 2 potes inteiros para nesse processo de vácuo. Então, o que é importante observar? Primeira coisa, quando vocês colocarem os vidros para esterilizar, vocês têm que esperar eles esfriarem naturalmente para depois colocar o molho e iniciar o processo. Porque se vocês colocarem com o vidro quente, na hora de colocar esse vidro dentro da panela de pressão, ele corre o risco de estourar, porque ele não aguenta a temperatura. Então, espere esfriar, aí você vai encher o molho até mais ou menos esse risco do vidro. O importante é deixar sempre um espaço vazio aqui entre a tampa e o molho. Feito isso, você tem que colocar os dois na mesma quantidade, na mesma altura. Os potes têm que ter o mesmo volume, principalmente a mesma altura. Então, vocês vão colocar dentro da panela de pressão. A minha panela de pressão, ela cabe até 4 vidros. Mas, nesse caso, eu tô fazendo só 2, mas o importante é que caibam os vidros possíveis aqui na panela. Então, vocês vão encher a panela de pressão com água. E assim, o importante é vocês encherem até a mesma marca que vocês colocaram o molho no vidro. Caso o seu vidro seja mais alto e a sua panela de pressão, o volume máximo que ela suporta de água, seja mais baixo, não tem problema. O importante é, assim, sempre respeitar o volume máximo da sua panela. Esse tanto de água que eu coloquei é o volume máximo da minha panela, e ele coincide certinho com essa risca aqui do vidro. Mas não tem problema, não vai colocar mais água pra
atingir aqui essa marca do vidro e ultrapassar o volume máximo da sua panela, porque senão você pode ter algum tipo de acidente. Então, eu coloco os dois vidros aqui, encho de água, como vocês estão vendo aqui. Aí, eu fecho a minha panela. Vou fechar. Fechar a panela, cravar ela direitinho e vou colocar aqui no fogo. Então, o importante é o seguinte, vocês coloquem ela no fogo e assim que pegar a pressão, vocês vão contar 5 minutos. Após esses 5 minutos, vocês vão desligar o fogo e aí que é o mais crucial, vocês não vão mexer mais na panela. Ela tem que perder a pressão, esfriar completamente para o processo dar certo. Então, vocês liguem o fogo, uma vez que começar a chiar, vocês abaixem o fogo, deixem ela na pressão por 5 minutos, depois desliga o fogo e deixa ela. Eu geralmente deixo de um dia para o outro. Aí, no dia seguinte, quando ela já estiver completamente fria, perdeu toda a pressão, vocês vão abrir a panela e vocês vão ver que o processo deu certinho e o seu vidro, ele pegou o vácuo, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Agora já é de manhã, então eu deixei a panela de um dia pro outro, né? Ela esfriando completamente sozinha. E aí, eu retiro os potes aqui da panela. Então, eu vou retirar um pra mostrar pra vocês como deu certo, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, eu aperto e não tem mais aquela bolinha. Então, o vidro, o processo funcionou. O vidro tá totalmente fechado no vácuo. Então, agora, então sempre assim, pra vocês saberem se deu certo, vocês apertam aqui no meio, né? Apertem aqui no meio. Se não tiver levantado, tiver completamente pra baixo, quer dizer que deu certo. Então, esse vidro agora eu vou colocar no armário e ele pode ficar fora da geladeira por até 3 meses, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajudem vocês aí no seu dia a dia. E qualquer dúvida, vocês me avisem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.